Shamayim Harakia Harishon. Shalom! Nas aulas anteriores aprendemos sobre os produtos químicos alimentícios e no dia a dia o dano e o desequilíbrio em sua espiritualidade e também fisicamente no teu corpo. Agora podemos entrar no âmbito espiritual, porque não faz sentido você querer espiritualidade se sua vida e as coisas que você vai ingerindo na tua pele, tanto comida, está impura, porque um monte daqueles ingredientes é tudo para te deixar com vibração baixa e energia baixa. E nisso daí você pode tanto estagnar na tua vida, como também carregar decretos por um simples ação sua, acaba fazendo a diferença. Vamos começar a falar sobre a espiritualidade da Kabbalah de forma mais didática, para que todos possam entender que tudo na vida é baseado em energia e vibração. A gente é considerado como uma bateria humana, tanto que você carrega ela para as coisas positivas, igual nas suas ações, caridade, estudo de Torá, rezas, isso tudo é uma maneira de vibração, de energia, para você se elevar mais e para você carregar a sua bateria dessas energias. E aí você é receptor e doador. Por isso que você não pode carregar um monte de conhecimento sem repartir com outras pessoas, porque essa bateria vai se enchendo e não tem vazão. Uma hora acontece alguma coisa, uma hora a pessoa pode enlouquecer, uma hora a pessoa começa a até atrair outras entidades por causa de tanta energia que ela não consegue esvaziar ela. Não vai pensando vocês, Etzará, as coisas negativas se alimentam só de ações negativas. Elas também se alimentam das energias positivas também. Vamos falar sobre a árvore da vida e dar continuidade hoje. Nesse tema é muito explicativo e muito profundo, que vai abrir muitas mentes. Assim eu espero. Na Kabbalah, a árvore da vida, que seria Sefirot, Etzihaim, não é uma árvore física, mas sim representação espiritual da forma de como a luz do Eterno, o Ein Sof, que se manifesta e torna perspectível dentro da criação. Antes de qualquer forma existir, havia apenas o Ein Sof, que é o infinito, sem limites, sem definição. Para que o mundo pudesse existir, foi quando ocorreu o processo chamado Tzimtzum, uma contração da luz divina, permitindo um espaço aonde a criação pudesse emergir sem ser anulada pela presença absoluta do Eterno. A partir desse processo da luz divina, começa a fluir por 10 canais espirituais, chamados de Sefirot. São atributos da divindade na forma pela quais a sua vontade se revela. A árvore das Sefirot são a estrutura da alma e da criação. Se entendemos as Sefirot, nós entendemos como viver de forma alinhada com a vontade divina. A estrutura da árvore é um diagrama composto por 10 sefirotes, que seria 10 esferas, e os 32 caminhos que nos conectam com as sefirotes. Elas representam o processo de emanação do divino até o mundo físico. Essa é a estrutura da alma humana, que é o mapa de funcionamento desta realidade. Não é simbólico apenas dentro da Kabbalah, é tratado como uma arquitetura espiritual real, as 10 Sefirot. Keter representa o crânio, que é a coroa. Esta é a origem de tudo, da vontade divina pura, aquilo que está além da compreensão
e do ponto inicial de tudo. Ainda sem forma, está ligada na próxima como infinito Ein Sof. No nível humano, corresponde à intensidade mais profunda da alma antes mesmo de pensar, sendo o ponto do pensamento desenvolvido, sendo o inicial de tudo, de todo o pensamento. Verdadeiro é representado como cérebro esquerdo. Há um erro comum em pensar que a falta de conhecimento, muitas vezes, o ponto inicial foi dado, mas foi ignorado. Este é o primeiro lampejo de insight, sendo um ponto de luz ainda bruto, sem desenvolvimento, sem refinamento, sendo a perceptiva súbita que surge do nada. Ainda em desenvolvimento, a Rokhmah ainda não foi concluída. Ela manifesta percepção imediata e reconhecimento de explicações. Este é o ponto em que é extremamente vulnerável, porque logo em seguida vem a Binah, e a Binah pode desenvolver ou distorcer, pois a Binah é o próprio entendimento, que a própria estrutura. Binah é o desenvolvimento deste ponto, mas o desenvolvimento implica risco. Insight seria você dar um pensamento, um estralo assim no ser, você falar, nossa, agora eu entendi o que significa aquilo na Torá. A maioria das vezes é só pela espiritualidade, muito raro é pelo caso assim de fisicalidade, entendeu? Mas pode acontecer sim, mas é mais no âmbito espiritual que acontece isso, entendimento, insights de pensamentos, entendeu? Porque a estrutura também é interpretada com profundidade, porque Binah organiza, analisa e conecta-se com Rokhmah, que é semelhante a Binah, que é o útero de desenvolvimento, esta semente. Esta é a estrutura que analisa, que dá forma à ideia de Rokhmah. O ponto crítico é que nem todos os pensamentos são elaborados e verdadeiros. Às vezes, ele é apenas baseado em um ponto inicial que vem já distorcido. Estes são os níveis intelectuais superiores. Binah distorcida convence. Então, quando é um insight, igual o ponto que eu levantei agora, a Binah que revela, ela vai te revelar segredos, ela vai te revelar coisas assim que não tinha, às vezes, nem passado na tua cabeça. Às vezes ela revela assim coisas que você nem sequer tinha pensado. Mas quando ela está distorcida, ela tenta convencer um pensamento. Não é uma revelação, mas sim um convencimento daquilo que é certo. Hesed, misericórdia, expansão. Ela é considerada como misericórdia e expansão também. Hesed é dar, mas dar não define Hesed, porque nem todos contraem a luz, porque Hesed é o fluxo, mas fluxo sem limite se torna desordem e caos. O ato pode até parecer correto, mas a raiz, a Kavaná, pode estar desalinhada, e o fluxo da expansão é generosidade, que é dar sem limites. No entanto, nosso cotidiano, quando agimos com amor, acontece a abertura, mas devemos verificar qual é a intensidade, qual é a intenção antes de dar. Considerar, pois devemos incluir os limites, pois Hesed é verdadeiro e não o exagero, pois Hesed é o verdadeiro.
Não é excesso, é precisão na doação. Gevurah seria rigor, julgamento e din. Gevurah define as frestas. Sem elas, não há forma. O ponto negativo de Gevurah é quando ele vem do ego, ele oprime. Quando na verdade ele tinha que vir pela justiça e pela verdade. Pois devemos aplicar limites com clareza e não com emoções, separar o julgamento pessoal e restrição, disciplina, os limites. Então, os limites têm que ser desse jeito, tem que ser por justiça. Você tem que separar o que você está sentindo naquele momento e ver qual que é a verdade. Eu estou agindo isso pro meu ego, pelos meus sentimentos ou pela razão do que está acontecendo, o que é justo para aquela pessoa. Você tem que usar de Gevurah com a pessoa justamente. Não pode ser pelo fato que você está sentindo e pelas suas emoções e pelo que é teu ego. E não pode oprimir a pessoa. Você tem que ir com sabedoria, usar a Gevurah com sabedoria.